Apocalipse 2, 8 a 11. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras, e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfémia dos que se dizem judeus, e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Nesta carta que Jesus endereçou à igreja de Esmirna, nós podemos ver que Jesus é quem Jesus é. Jesus sabe e Jesus tem. Jesus é, Jesus sabe e Jesus tem. Jesus, ele é Deus. Isto diz o primeiro e o último. Primeiro e último. Este atributo de ser o primeiro e o último é um atributo só dado a Deus. Por exemplo, no Velho Testamento nós lemos em Isaías 44:6, em Isaías 48:2. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: Eu sou o primeiro, eu sou o último. Fora de mim não há Deus. É um atributo atribuído a Deus, o primeiro e ser o último. Escuta-me, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo. Eu o primeiro, eu também o último. Jesus é Deus. Mas ele também é homem, porque ao escrever à igreja de Esmirna ele diz que é o primeiro e o último e foi morto. Ora, só quem é homem morre. Deus não morre. Então Jesus é homem. Mas ele é um homem especial porque ele é o Messias, ele é o Cristo. Ele é Deus e homem. E por isso ele reviveu, ele ressuscitou. E quem crê nele não receberá o dano da segunda morte. Jesus é especial, é o Cristo, porque é o único que tem a natureza divina e a natureza humana ao mesmo tempo. Podemos dizer que ele é o bebé na manjedoura, mas é ele que fez a sua mãe e os animais que o circundavam. Ele é o mesmo que teve sede, como homem, mas andou sobre as águas, como Deus. É o mesmo que teve fome, mas multiplicou os pães e os peixes. Isto porque ele nada fez para seu benefício pessoal. Ele é o mesmo que foi morto, mas ressuscitou. Ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Jesus é Deus, ele é o homem. Ele é aquele que foi morto, mas ressuscitou. É isto que ele diz à igreja de Esmirna, que é. Mas também Jesus sabe. Ele nunca fica espantado com nada que acontece às nossas vidas. Ele conhecia a igreja em Esmirna. Sabia que a igreja estava numa situação difícil, vivendo numa cidade que era uma cidade romana, que tinha de prestar culto ao imperador, mas também era a igreja que era perseguida por aqueles que se diziam judeus. Jesus, ele sabia as obras, ele conhecia as obras da igreja de Esmirna. Conheço as tuas obras. Não as obras como aquelas que ele critica na igreja de Éfeso, que Éfeso fazia, mas tinha perdido o primeiro amor, mas antes como as primeiras obras que a igreja de Éfeso praticava, está escrito no versículo 5 deste capítulo 2. As obras do Espírito. Ele conhecia também a tribulação. Ele conhecia a tribulação da igreja de Éfeso. Ele sabe que se praticarmos as primeiras obras, as obras do Espírito, sempre que temos Jesus como Senhor na nossa vida, vamos ser perseguidos, vamos ser tentados, vamos até ser ridicularizados e criticados, às vezes segregados, apontados como pessoas diferentes, enxovalhados até, acusados injustamente
e até no limite podemos ser mortos. Ele sabe todas essas coisas. Ele sabia também da pobreza da igreja de Éfeso. Podemos ficar sem os nossos bens materiais e até ficar sem a própria vida. Foi, aliás, o que aconteceu em Esmirna. Por isso eles eram pobres. Pobres materialmente, mas ricos espiritualmente. Pelo contrário, aqueles que são ricos materialmente, mas pobres espiritualmente, disfarçam essa pobreza espiritual, esse vazio que têm no seu interior, com dinheiro que compra entretenimento, distração, conforto, etc. Mas Jesus também tem. Ele tem uma palavra de esperança. Nada temas. Nada temas das coisas que hás de padecer. Há lutas, há perseguições, há tentações. O diabo lançará alguns na prisão. Sereis tentados. Tereis uma tribulação de 10 dias. Mas ele antecipadamente nos avisa para que saibamos que ele está no controlo. Ele, segundo a sua boa vontade soberana, restringe o que nos pode acontecer. O que os homens nos podem fazer. Nem o mundo, nem o diabo, nem qualquer outra coisa pode controlar o nosso destino. É ele que está no controle de todas as coisas. Embora possam existir tribulações, ainda que possamos ter que enfrentar a própria morte, há uma coroa da vida. Há uma coroa da vida que nos espera. Deus permite a tribulação, pois com ela ele atinge objetivos muito grandes na nossa vida. Tais como, por exemplo, ele vai nos humilhar para nos transformar, para nos poder usar, para nos amadurecer, para aumentar a nossa intimidade com ele. E a certeza que nós temos é que não vamos morrer. O dano da segunda morte. Não vamos ficar separados de Deus por toda a eternidade, que é isso que significa a segunda morte. Dado que Jesus é quem Ele é, Deus feito homem que morreu e ressuscitou, dado que Jesus sabe, conhece todas as coisas, nomeadamente o que se passa connosco, e dado que Jesus tem palavras de vida eterna, de esperança, podemos ter paz com Deus, pois estamos salvos da sua ira, salvos da ira de Deus. Podemos passar por grandes aflições e podemos passar por elas com confiança e até com alegria. E podemos ter esperança nele, em Jesus, pois ele é fiel e vai cumprir o que prometeu.